Nós estamos numa série de mensagens, Encontros com Jesus. E o encontro de hoje não é diferente, é muito especial. Marta e Maria. Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura com fé e que o Espírito de Deus aplique de maneira poderosa ao nosso coração nessa noite a santa e inspirada palavra de Deus. Lucas capítulo 10, versos 38 a 42. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor mais uma vez? Deus, o texto foi lido, e nós carecemos da ação do Teu Santo Espírito, o mesmo Espírito que inspirou Lucas, esse mesmo Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos Teus filhos. Nós imploramos a ação poderosa, gloriosa, extraordinária do Teu bendito Espírito, nos convencendo, nos convertendo, nos santificando, firmando os nossos passos, produzindo uma comunhão gostosa com Teu Filho. Ó Deus, converte vidas nessa noite, santifica os corações, restaura relacionamentos, vertical e horizontal. Tua palavra é suficiente para todas essas coisas. Faça de mim, Deus, apenas instrumento em Tuas mãos. No nome e para a glória de Jesus. Amém. Durante o nosso período de peregrinação aqui nesse mundo caído, nós nos encontraremos com muitas pessoas. Alguns encontros são únicos, marcantes, outros nem tanto. Eu estava no mercado essa semana e uma pessoa se aproximou e disse assim: ô grandão. Eu falei: grandão? Não reconheci a pessoa, e aí ele falou: ô rapaz, nós ficamos internados no mesmo hospital, no mesmo quarto, você não lembra? Aí eu: cara, lembrei. Aí fiquei conversando um pouquinho ali com ele, e ele é falador para danar, e aí eu com dieta zero naquele dia, quando eu fico, tenho que fazer um exame de dieta zero, você não quer conversar muito. Aí eu lembrei da nossa conversa, que foi boa, e que o assunto foi ali sendo conduzido para a obra de Cristo. Mas irmãos, quantas decisões nós tomamos depois de um encontro, depois de um conselho de alguém mais maduro, de alguém que mostrou para nós um outro ângulo da situação que você está vivendo, ou de uma conversa amistosa. A caminhada de Jesus, desde o seu nascimento até a crucificação, ela é marcada por vários encontros. Até mesmo quando Jesus era apenas um bebê e os seus pais o levaram ao templo, e um homem chamado Simeão pega aquele bebê, uma criança, levanta e diz: Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque hoje eu vi a salvação. E Jesus não tinha ido para a cruz ainda. Aquele encontro marcou a vida de Simeão. Ou aquele encontro do presente que os magos levaram, e a Bíblia não diz que eram reis. Às vezes você vê aí, nessa época do ano, os reis magos. Não, a Bíblia não diz que eram reis, mas eles levaram presentes.
presente para o rei, presente para o sacerdote, presente para o profeta, porque Jesus ele ocupa os 3 ofícios. O ponto é que algumas pessoas foram profundamente tocadas nesses encontros com o nosso Senhor. E o encontro de hoje, irmãos, é um encontro muito especial. Jesus está indo para Jerusalém com os seus discípulos e entra na casa de Marta e Maria. Dizer para vocês que ele está indo para Jerusalém é importantíssimo para a gente entender aqui o que está acontecendo. Vamos olhar para o contexto. Quando Jesus está indo para Jerusalém, diz a Bíblia, logo no início do capítulo 10, que um mestre da lei se coloca diante de Cristo com uma pergunta. Projeta. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O Espírito Santo já adiantou para nós aqui qual era a motivação desse intérprete da lei: pôr Jesus à prova. E por isso ele faz a pergunta: o que eu tenho que fazer? O que uma pessoa precisa fazer para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus é: o que está escrito? Você conhece a lei? Como você entende a lei? Aí logo em seguida ele responde: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Diante dessa resposta, Jesus disse: você respondeu certo. Vá, faça isso e você viverá. E ele, querendo pegar Jesus, ele fala assim: mas quem é o meu próximo? Porque não havia consenso. Naquele período da história, quem era o próximo? Para um fariseu, o próximo era sempre o outro fariseu. Então a ideia aqui é: qual é a sua interpretação? Quem é o meu próximo? E aí Jesus conta aquela famosa parábola do bom samaritano. Você já deve ter lido. A parábola do bom samaritano não é para nos ensinar como ser salvo, mas para ensinar quem é o meu próximo. E olha como Jesus ele é cirúrgico. Ele conta: certo homem está indo para Jerusalém, a mesma viagem que ele está fazendo. Ele foi assaltado, bateram nele, deixaram ele à beira do caminho como morto. 2 classes de pessoas passaram por ele: o levita e o sacerdote, aquelas pessoas que serviam no templo. E o que aconteceu quando eles passaram por esse homem? Eles não verificaram se ele estava morto ou não, e ele foi deixado quase como morto. Por quê? Porque eles ficariam impuros se tocassem no defunto. Aí, intencionalmente, Jesus disse: mas outra classe de pessoas passou por aquele homem. Quem? O samaritano. E os judeus odiavam os samaritanos. E um comentarista me chamou a atenção porque ele disse o seguinte: é a mesma briga que você encontra hoje entre Israel e a Palestina. Os 2 povos dizem que são os herdeiros legítimos da fé de Abraão e, consequentemente, herdeiros daquela terra. Por isso essa briga até hoje. Havia um ódio, esse ódio não é de hoje, esse ódio é antigo. E aí o samaritano, quando passa e vê aquele homem quase morto, interrompe o que ele está fazendo, gasta o seu dinheiro, a sua energia, resgata aquele homem, leva aquele homem até uma hospedaria e se preocupa com ele, cuida dele, cuida das feridas dele, providencia tudo o que ele precisa. Essa é a história que Jesus está contando, a parábola. Aí Jesus volta para esse escriba e faz uma pergunta, projeta. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo? Porque a pergunta é: quem é o meu próximo? Do homem que caiu nas mãos dos ladrões. O intérprete da lei disse: o que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: vá, faça o mesmo. Quem é o meu próximo, gente? É a pessoa mais próxima de mim, independente da sua crença, da sua religião, da sua raça. É isso que Jesus está dizendo. Pode até ser o meu inimigo, porque Jesus mandou a gente até orar pelo inimigo. E se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Então o próximo é sempre a pessoa mais próxima, independente da crença. O que Jesus está ensinando com essa parábola do bom samaritano? Porque eu quero chegar no texto. Que ele é o bom samaritano.
que resgata o perdido, que entrega o que tem para salvar alguém. Ele é o bom samaritano. Ele está oferecendo o caminho da paz, independente dos povos. Aquilo que ele ordenou quando ele disse, ainda em Lucas 10, a missão dos 70. Isso está tudo dentro do contexto. Jesus mandou 70 discípulos, 2 em 2. Olha o que o texto diz. Vão, e eis que os envio como cordeiro no meio de lobos. Não levem bolsa, presta atenção que isso aqui é importante, nem sacola, nem sandálias, e não saúdam ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Preste atenção, irmãos. Jesus está indo para Jerusalém, entra numa casa. A casa de quem? Marta e Maria. Quem é Marta e Maria? Irmãs do famoso Lázaro. Essa casa ficava em Betânia, que é próximo de Jerusalém, aproximadamente 3 quilômetros. E o Espírito Santo quer chamar a nossa atenção para algo especial sobre a obra de Cristo, através desse encontro. Jesus não está somente redefinindo o limite do povo de Deus. A mensagem é clara quando ele conta a parábola do bom samaritano. O Evangelho alcança aqueles que estavam fora dos limites tradicionais. Mais tarde Jesus vai dizer, ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Nós vimos aqui o encontro de Jesus com a mulher Ciro-Fenícia. Jesus sai da região de Israel para salvar uma mulher, porque ele veio para salvar o perdido. E o perdido não é só de Israel, são pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. E esse encontro aqui com as duas irmãs, Jesus está redefinindo os limites entre mulher e homem dentro de Israel, apagando as linhas que foram estabelecidas, os muros que foram levantados. Por quê? Naquela cultura, uma mulher se assentar aos pés de um mestre para aprender era inadmissível. Inadmissível. Uma mulher não aprendia aos pés de um mestre. Nós estamos acostumados a olhar para Marta e Maria e pensar numa vida contemplativa e uma vida prática, ou sobre prioridades. Eu creio que podemos fazer até aplicações sobre isso, mas o que Jesus quer nos ensinar nessa noite é muito mais profundo do que isso. Maria, aqui, estava se comportando como um homem. Naquela cultura, e ainda hoje em alguns lugares, existem espaços de homens, espaço da mulher e espaço do casal. E esses espaços são estritamente delimitados. Maria ultrapassa o tradicional espaço dos homens. Ela entra na sala e se quedou aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Era no espaço público que os homens se reuniam. A cozinha era o espaço das mulheres. O quarto do casal era o único lugar que o homem ficava junto com a mulher. Uma mulher sentar-se à vontade entre os homens era um escândalo. Somente uma mulher sem pudor comportaria assim naquela sociedade. Agora tente pensar aí com uma cabeça de 2000 anos atrás, extremamente religiosa. Extremamente religiosa. Tente pensar. Que ousadia de Maria! Sentar aos pés de Cristo. Parece que alguém perdeu a cabeça. Sentar-se aos pés de um mestre era um papel dedicadamente aos homens, porque quem sentava aos pés de um mestre desejava ser mestre também. Lembra de Paulo que aprendeu aos pés de Gamaliel? É essa a ideia. Sentar aos pés de um rabino é o desejo de se tornar um rabino também. E o que Jesus está fazendo aqui, não confrontando Maria, mas confrontando Marta, é contracultural, gente. Porque o Evangelho é contracultural. O Evangelho nivela todo mundo por baixo. Não se esqueça,
todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso, tire da sua cabeça, se você pensa assim, que a Bíblia é machista. Porque tem gente que acha que a Bíblia é machista. Deus trata o homem quanto a mulher com dignidade. Tanto o homem quanto a mulher são imagens e semelhança de Deus. O que as pessoas fazem é diferente do que Deus diz. Deus não deixa de descrever os erros das pessoas, mas Deus sempre tratou tanto o homem quanto a mulher com dignidade. As crianças não eram tratadas pela boa parte da sociedade com dignidade. Quando levaram uma criança para Cristo, o que ele fez? Deixem vir os pequeninos. Pegou no colo e abençoou. Aliás, o ministério de Cristo é sempre acompanhado por mulheres. É bem verdade que a Bíblia determina papel diferente. Assim como na Trindade também existe um papel diferente. Quem morreu na cruz não foi o Espírito Santo, nem foi Deus Pai, foi Jesus Cristo. Cada um tem um papel na nossa redenção, mas a dignidade é a mesma. E o que Jesus está fazendo nessa passagem aqui é que, assim como o homem, a mulher também tem necessidade de aprender. Ele não repreende Maria, porque o Senhor não valoriza pessoas por ideais abstratos, mas pelo amor transbordante de um Deus por pecadores. Jesus chega à casa. Marta recebe Jesus muito bem. Quando ela recebe, dá a ideia que ela é a irmã mais velha. Não está na Bíblia isso, mas culturalmente era assim. Marta tinha uma irmã chamada Maria e ela se assentou aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Até aqui tudo bem, gente. Marta praticou a hospitalidade. E a Bíblia diz que a hospitalidade é algo que nós devemos fazer. Olha o que Hebreus diz. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Mas na casa de Marta e Maria não chegou um anjo. Quem chegou à sua casa foi o Criador de todas as coisas. Não foi uma visita angelical, como Abraão recebeu. Aquele que tudo foi criado por meio dele, para ele estava ali. E Lucas registra para nós que Maria entendeu o momento e se quedou aos pés de Cristo, do maior mestre, porque a palavra encarnada estava ali. A nossa querida Marta, que representa aqui os religiosos da época, focada em fazer merecer a atenção de Deus, explode de indignação. Acha que tem todo o direito de confrontar o próprio Cristo. E numa expressão bem mimosense, porque eu sou de mimoso, soltou os cachorros. Chega para Jesus e diz, projeta. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Olha a arrogância. Diga-lhe que venha me ajudar. O escândalo maior está aqui. Não Maria está aos pés de Cristo. Porque uma mulher ensinar um mestre, confrontar um rabino, dizer para ele o que tem que fazer. Marta representa os religiosos da época. Presta atenção que a Bíblia é toda conectada, gente. Que é um zelo sem entendimento. E quando você tem zelo sem entendimento, você rejeita Deus e estabelece a sua justiça. Presta atenção no texto, acompanhe com calma. Porque dou testemunho a favor deles, de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento, sem compreender, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Veja se não é perfeito o retrato de Marta. É o coração religioso que opera dessa maneira,
que chega em última instância a rejeitar o próprio Cristo. Afronta Jesus, tentando ensinar Jesus alguma coisa. É assim que funciona. É muita arrogância dizer para Deus como as coisas devem acontecer. Mas na verdade há um desejo no fundo do coração de cada ser humano. Sabe qual é o desejo de cada ser humano? Sentar na cadeira de Deus. Como a gente não consegue, nós queremos às vezes dizer para Deus como Ele tem que agir, ensinar para Ele. E não tem jeito, irmãos. O que Jesus disse certa vez, não tem como negar. A boca fala do que está cheio o coração. Em algum momento vai sair aquilo que reina dentro do nosso coração. Agitada de um lado para o outro, ela diz: ordena-lhe, pois que venha me ajudar. Qual é a ideia aqui? Jesus, o Senhor não se importa comigo? O Senhor não está vendo o serviço que eu estou tentando prestar para o Senhor? O Senhor não percebe o que eu estou fazendo? Querida igreja, Jesus pediu alguma coisa? Ele pediu um copo com água? Ele pediu um pãozinho com ovo? Um pão com manteiga? Uma bolacha? Algum momento Jesus pediu alguma coisa? Sabe qual é a ideia do texto aqui? É uma pausa. Todo mundo em silêncio, esperando para ver qual vai ser a atitude do mestre, do rabi, de Jesus, diante do questionamento de Marta. Jesus vai aceitar essa afronta? Será que ela cutucou a onça com a vara curta? Igreja do Senhor Jesus, ninguém melhor do que Jesus para calibrar o nosso coração, para confrontar as nossas motivações equivocadas. E o Evangelho de Lucas é rico. Nessa missão dos 70, Jesus disse para eles: eu vou dar para vocês poder para expulsar demônios, para curar os enfermos. Quando eles voltaram, trouxeram o relatório, e eles disseram: Senhor, o Senhor tinha que ver o que aconteceu, como os demônios nos submetiam. Sabe o que Jesus disse? Projeta. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Eles estavam alegres porque os demônios saíam no poder de Jesus. Aí Jesus falou assim: gente, tem algo muito mais especial do que expulsar demônio, é ter o nome nos céus. Um dia Jesus pregou um sermãozão. Uma mulher ficou encantada e disse assim: bem-aventurada é a mulher que te deu de mamar, aquela que te amamentou. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Projeta, ainda no Evangelho de Lucas. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Tem uma bênção maior do que me amamentar. É você ouvir a palavra de Deus e guardar. Por isso, não somente Maria, mas você pode ser um bem-aventurado, um feliz, um abençoado. Jesus vai responder Marta o questionamento. Projeta, Laura. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Quando Jesus repete aqui, Marta, Marta, é a mesma ideia quando Jesus olha para Jerusalém, cheio de misericórdia, e diz: Jerusalém, Jerusalém. Quando Jesus olha para Saulo de Tarso, com sangue nos olhos, querendo matar os discípulos, e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? É com amor que Jesus diz: Marta, Marta. Por que eu disse é importante a gente olhar para aquela missão dos 70? Quando Jesus enviou os 70, Jesus disse assim: ó, não levem bolsa, não levem bornal. Vocês conhecem bornal aqui?
não levem bornal. Aprendam a depender de mim. E Jesus é coerente, gente. O pastor de vocês é incoerente. Vocês vão encontrar incoerência na minha vida, mas Jesus não. Quando Jesus, depois de 40 dias em jejum, e Satanás se aproxima dele e diz: transforma essas pedras em pães, qual foi a resposta de Jesus? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Marta, Marta, não é sobre comida, Marta. Você anda preocupada com muitas coisas. O pão da vida está na sua casa. A única coisa necessária é a porção que Maria escolheu. E sabe qual é a porção que Maria escolheu, Marta? Eu mesmo. O pão da vida. William Hendrickson. Uma refeição bem elaborada nem mesmo é necessária. Além do mais, há coisas que em excelência e importância estão muito acima do alimento. Como um cirurgião da alma, Jesus diagnosticou o problema e aplicou o remédio. Só uma coisa é necessária. Só uma, Marta. Irmãos, Jesus não condena a hospitalidade de Marta, mas guia a um novo entendimento à luz do Evangelho, que é aquele tipo de hospitalidade que não pode ser como um fim em si mesmo, mas uma hospitalidade que não atrapalha o discipulado, mas que redime. Entenda uma coisa, não é pelo esforço, mas a melhor parte é depender totalmente de Jesus. Hoje na IBD nós vimos sobre a adoração, nós fomos criados para isso, e foi muito especial estudar e saber que a adoração que Deus exige do seu povo, ela chega diante do trono dele, porque Cristo canta na nossa boca. O que ele quer, o que ele requer, ele mesmo, ele dá para o seu povo. A santidade que ele exige, ele providencia, que é Cristo. E a nossa vida só encontrará propósito aos pés de Cristo. Não tem jeito. Ainda William Hendrickson: é possível que haja algo maior em valor e que uma sincera devoção e adoração rendidos ao Senhor Jesus Cristo, a revelação do Deus Trino, existe algo mais valoroso do que isso? Igreja, presta atenção. Quantas coisas nós fazemos para o Senhor que nos afasta do Senhor? Falamos que é para o Senhor, mas ao mesmo tempo essas coisas nos afastam do Senhor. Marta disse: a minha irmã estava me ajudando, mas foi o Senhor chegar, ela abandonou, e eu estou sozinha. Quando Jesus chega, ela para tudo. Quantas vezes, irmãos, o ativismo religioso exige tanto que nos afasta do Senhor. Não é saudável ter uma programação aqui na igreja de segunda a segunda, você sabia disso? Você precisa ter um tempo com o seu esposo, com a sua filha, com o seu marido, o seu trabalho. É por isso que nós valorizamos tanto o culto público, a reunião dominical. O que Marta estava fazendo naquela hora o afastava do próprio Senhor que estava na sua casa, de ter uma comunhão profunda com ela. O que eu estou fazendo, o que você está fazendo para Jesus te distancia dele, ou você fica mais perto dele? O Evangelho confronta as nossas motivações. Mais tarde, o irmão de Marta e Maria morre. O Lázaro morreu e Jesus gostava muito. Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Sabe o que é curioso? Marta continuou servindo. Quem registra isso para nós é João. Projeta, por favor.
6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. O que Marta estava fazendo, gente? Servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa. Mas agora Marta não reclama mais. Agora não tem reclamação mais, porque a ressurreição e a vida ensinou que eu posso servir, desde que o objetivo seja estar com Cristo, não como um fim em si mesmo. Você deve servir, mas o objetivo do serviço é a aproximação de Cristo, estreitar o relacionamento, encontrar-se com Cristo. Esse é o propósito de servir a Deus, e Deus nos chamou das trevas para a luz, para que possamos servi-lo. E é por isso que a Bíblia diz: servi ao Senhor com alegria. Aplicações para nós. O discipulado, irmãos, é para pecadores. Não importa se você é um judeu ou um gentil, se você é homem ou mulher. O Espírito Santo organizou essa passagem, esse encontro, que a oração do Pai Nosso só foi ensinada depois do encontro de Marta com Maria. Por que, gente? Por que Jesus só ensinou a oração do Pai Nosso depois de confrontar Marta, de dizer que Maria escolheu a melhor parte? Porque presta atenção na cena agora. Está todo mundo na sala, mulher e homem. E aí Jesus diz: Pai Nosso que estás nos céus. Não é só dos homens. Mulheres e homens dizendo: Pai, perdoa os nossos pecados. Marta, eu não sou para você apenas um mestre. Não é sobre ser Marta ou Maria, gente. Não é sobre estilos de vida cristã. Não é sobre uma vida contemplativa, uma vida prática. Jesus está indo para Jerusalém, passando por povoados, entrando nas casas, confrontando cultura milenar, tradições históricas, ensinando algo que é contracultural, redimindo a cultura, confrontando a cultura, ensinando que no reino do seu Pai, mulheres e homens precisam estar aos pés de Cristo, quebrados e quebrantados. Louvado seja Deus que Marta entendeu isso. Quando Lázaro morreu, ela fez uma das declarações mais lindas de toda a Bíblia. Projeta. Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. A vida eterna, irmãos, não é uma questão de guardar mandamentos, porque ninguém consegue guardar perfeitamente, mas é se dobrar diante de Cristo. Jesus não conduziu Marta a Torá, mas a Ele mesmo. Eu sou, Marta, a melhor parte. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Se você reconhecer nessa noite que é um pecador, tem espaço para você, independente se você é homem, mulher, criança, aos pés de Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Segunda aplicação: Jesus não precisa do nosso serviço. Olhe para a cruz de Cristo e pense bem se existe alguma coisa extraordinária que o ser humano pode fazer para Deus. Pensa na cruz de Cristo. Existe alguma coisa extraordinária que eu posso fazer para Deus? Essa semana eu aprendi algo muito especial que eu quero compartilhar com vocês. Quando uma mãe chama uma criança, uma filha de 8 anos, 7 anos, para cozinhar com ela, é porque essa mãe precisa da ajuda dessa criança, precisa do serviço excelente dela. A comida vai ficar mais gostosa com a ajuda daquela criança? O que verdadeiramente essa mãe quer quando ela quer passar um tempo com essa criança de 7, 8 anos?
Ensinar. Passar um tempo gostoso. Quando um pai chama um garotinho de 5 anos para lavar a varanda ou lavar o carro, é porque ele quer terminar rápido, aí ele precisa da ajuda da criança? Ou é porque ele está precisando de um serviço de um especialista? É o serviço que os pais querem, gente? Não. Os filhos podem oferecer perfeição? Não. Por que Deus me chamou para pastorear vocês? Com todas as minhas limitações. Eu sou, assim, uma pessoa fantástica? Eu tenho consciência, gente. Preste atenção, e espero que o Espírito toque no seu coração. Fazer algo para Jesus tem como alvo encontro. Estreitar o relacionamento. Quando nós somos chamados para servir, é porque Ele quer pertinho. Vem cá, filho, é aqui comigo, vamos estreitar. Ele não precisa do meu serviço e o seu. Se Jesus quisesse, Ele colocaria um anjo pregando aqui, e gente, nem esboço o anjo traria. Se Jesus quisesse, estaria aqui uma banda de anjos cantando e tocando. Não precisa de ninguém do grupo de louvor. Porque Ele chama. Porque Ele me chama, porque Ele te chama. Porque eu preciso. Eu tenho falado para vocês que nós precisamos da adoração. Porque nem saber orar como convém, eu sei. Você sabe? Você sabe orar como convém? Por que Ele me chama então? Porque eu preciso depender dEle. Não é pelo serviço. Pelo serviço, Ele tem que consertar muita coisa que eu faço. Eu tropeço em mim mesmo. Eu acredito que você também. Sabe qual é a glória do Evangelho, gente? É usar pessoas que precisam de transformação como instrumento de transformação de outras vidas. Essa é a glória do Evangelho. Usar a gente quebrada, transformando essas pessoas, enquanto Deus está transformando outras pessoas. Porque Deus chamou Jonas, que não queria, porque Jonas precisava de transformação. Porque Deus chamou Moisés e Moisés não queria. Leva outro, Senhor, porque Moisés precisava. E eu creio que você também. Então, quando Deus nos chama para o serviço, é porque nós precisamos. E o que Ele quer é ficar pertinho da gente. É isso, irmãos. Faz sentido agora para você quando a Bíblia diz assim: servir o Senhor com alegria? Você está entendendo o que Ele está te chamando? É para estreitar com você. Fica aqui, Maria. Terceira aplicação. Precisamos fazer uma distinção importantíssima. A distinção daquilo que é eterno e temporal. Por que Jesus não ensinou os seus discípulos a jejuar quando Ele estava aqui? Todo mundo achou estranho. Os judeus jejuavam alguns dias por semana. E os discípulos de Jesus não jejuavam. Todo mundo achou estranho e perguntaram para Jesus: Jesus, o povo jejua e eu não vejo o Senhor fazendo jejum. A fama do Senhor até que o Senhor é um comelão danado. Só jejuou lá no deserto. Os discípulos do Senhor comem até sem lavar as mãos. Por quê, irmãos? Primeiro que jejuar não é barganhar com Deus. Não sei se você sabe disso, tá? Às vezes eu vou fazer um jejum para receber aquela bênção. Jejum nunca foi para isso. Jejum é sempre estreitar relacionamento com Deus. Quebrantamento. Por que eu estou falando de jejum aqui? Marta, o pão da vida está na sua casa. Ele sabe multiplicar pães, Marta. Ele sabe transformar a natureza das coisas. Ele transformou água em vinho.
Há tempo para todas as coisas, Marta, debaixo do sol. Entenda o dia da visitação, entenda o momento oportuno que você está tendo. E você está preocupada com muita coisa. Por último, eu quero fazer uma aplicação aqui também sobre prioridade. Quando a Bíblia diz, irmãos, que algumas pessoas abandonaram o primeiro amor, não é aquele amor do início da conversão, que você está imaturo ainda, se emociona muitas vezes, sem compreender direito. Quando a Bíblia diz que você precisa voltar ao primeiro amor, é o amor que vem antes, é o amor primeiro, é o amor por Deus sobre todas as coisas. É esse amor que precisa estar em primeiro lugar na minha vida e na sua. Ser pastor, gente, não é a coisa mais importante da minha vida. Talvez eu vou escandalizar vocês. Aprendi isso com o reverendo Ricardo Barbosa aqui nessa igreja. Um pastor que eu admiro muito, 30 anos de ministério abençoado lá em Brasília. E ele disse aqui, ser pastor não é a coisa mais importante da minha vida. Eu não aguentei e perguntei, por que, pastor, que não é? Eu querendo ser pastor na época. Ele falou, não, pastor você deixa de ser. Jesus, quando veio, ele disse, ide, portanto, e fazei pastores, fazei médicos, engenheiros, policiais, nem maridos, nem esposa, ele diz. Antes, fazei discípulos. Como discípulo, eu posso ser pastor, posso ser médico, posso ser engenheiro. A nossa identidade não está no serviço que prestamos. É muito comum você perguntar para uma pessoa assim, quem é você? Aí se você é policial, você fala assim, eu sou policial. Não, você não é policial, você é um discípulo, se você é de Jesus. Nós confundimos aquilo que nós fazemos com aquilo que nós somos. E quando nós invertemos isso, sabe o que acontece com a gente? Senhor, o Senhor não se importa comigo? Eu estou prestando serviço ao Senhor. E o Senhor não é esse tipo de coisa que eu quero. Eu quero discípulo. O serviço é consequência. Entenderam, gente? Que desafio para nós. É fácil perder o foco, irmãos. É fácil perder o foco. Mas que o Senhor nos ajude. Nesse dia. Finalizando o ano já, faltando um mês agora. Eu sei que a gente chega nessa época agora todo mundo cansado, vontade de não assumir cargo para o ano que vem na igreja, vontade de tirar umas férias, a Gela falou assim, não aguento mais, de vontade de ir para a praia. Também estou, gente. Mas quando Deus nos chama para servir, sai daqui com essa mensagem. É porque Ele quer você pertinho dEle. Esse é o alvo. Esse é o alvo. Vamos orar, gente? Se você puder e quiser se colocar de pé, vamos falar com Deus. Qual será a sua resposta para Deus nessa noite? O que nós vamos falar para o Senhor? O Senhor não se importa comigo? Qual vai ser a nossa resposta? Que nós vamos falar com o nosso Pai. Dino, por favor, traz o microfone aqui. Cássia, você pode orar por nós, minha irmã? Por favor. Sim, Deus. Faz olhar para o Senhor, olhar para servir ao Senhor com outros olhos. Sim, Deus. Faz, Senhor, ampliar a nossa
ricamente em nós. Amém, Deus. Cresça teu Santo Espírito em nós. Amém. Nós sejamos prontos para ser discípulos e fazer discípulos. Amém, Nos Deus. ajude, Senhor, nessa missão, nesse serviço. Primeiro, Senhor, crescendo em intimidade contigo. Em seguida, Senhor, prontos a te servir. Nós louvamos o teu nome. E tudo que ouvimos nessa noite, por cada irmão presente. Sim, Deus. Todos nós, Senhor, nós queremos derramar nosso coração diante de ti e clamar ao Senhor a tua presença em nós e por nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.